Então, a gente vai resolver esse problema aí, né? Ó. Tá ok? Encontre uma equação da reta tangente à hipérbole y igual a 3 sobre x no ponto 3, 1. De novo, ó, lembra que você tem que ter o seguinte, esse aqui é o A, que é o x, e esse aqui é o f de A. Tá certo? A equação da reta tangente, você tem que lembrar que é y menos A igual a m, que é o coeficiente angular, x, aqui não é A, né? Eu sempre quero colocar A aqui, aqui é o f de A. Aqui é o f de A, menos A. Perfeito? É isso aí, ó. Né? Rapaz, isso tá terrível, né? Vamos fazer de novo. Então, vamos lá. Esse aqui é o A e esse aqui é o nosso f de A. A reta tangente é y menos f de A igual a m, que é o coeficiente angular, x menos A. Perfeito? Aí vamos lá, tá? O que que nós temos? Nós temos o ponto P, tá certo? Aí no ponto P tem que ter o A e o F de A. E nós já dissemos quem é aí, ó. O A é 3 e o F de A é F de 3, que nesse caso deu 1, né? É só você colocar, calcule o F de 3. Vai ficar 3 dividido por 3, vai dar 1, né? Ó. Você tem que testar para ver se esse ponto realmente faz parte do gráfico, né? Ó. Quando você substituir o x aqui, ó, tem que dar o y, né? Ó. Aí você substitui o 3 aqui no x, 3 por 3 é 1, y é igual a 1, tá certo. Então, esse é um ponto do gráfico. Então, eu posso continuar. Porque se desse, por exemplo, se aqui fosse 2, não poderia calcular a reta tangente aqui. Por quê? Porque não seria um ponto do gráfico. Perfeito? Você tem que observar esse detalhe também, né? Tá ok? E, na verdade, nos problemas, eu nunca darei o ponto. Eu só vou dar o A. Aí o F de A você é que vai achar. Mas é só substituir na função, como eu acabei de dizer. Perfeito? Então, tá aqui. Então, temos que calcular o coeficiente angular. Então, o M é igual ao limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Bom, o A e o f de A tá aí. O x também, mas quem é o f de x? Não esqueça que o nosso y, né? Não esqueça que y, né? Aqui, ó, que y é o nosso f de x, que nesse caso é 3 sobre x. Perfeito? Aí é isso que eu vou fazer aqui, ó. Aí m é igual ao limite quando x tende ao A, que no caso é 3, f de x é 3 sobre x, menos o f de A, já vou colocar direto, é o f de 3, que é 1, sobre x menos A, que é 3. Então, isso aqui, ó, é igual ao limite quando o x tende a 3, tá certo? Ah, por que eu vou fazer de novo? Porque se eu colocar 3 aqui, ó, vai ficar 3 sobre 3 é 1, 1 menos 1 é 0. Se eu colocar 3 aqui, ó, 3 menos 3 é 0. 0 sobre 0, determinação, o limite existe. Temos que calcular. Então, já vou arrumar. Ó. Primeiro aqui, ó, arrumar, transformar só numa fração. O de baixo não vai mudar e vai mudar só esse aqui, ó. Tenho que tirar aqui a MMC, que é x. X por x é 1 vezes 3, 3. Denominador aqui é 1. X por 1 é x. X vezes 1 é x. Então, menos x. Tá certo? Então, ó, isso aqui, ó, o m é igual ao limite quando x tende a 3. Aí eu vou reescrever isso aqui, ó. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, vai ficar 3 menos x vezes x menos 3, tudo isso sobre x. Tá certo? Isso é igual ao limite quando x tende a 3. Entenderam o que eu fiz aqui? Ó? Repeti essa, aí vezes, denominador aqui é 1, né? Ó. Então vai ser... Ih, eu fiz errado, né? Ainda bem que eu fui fazer ali, né? Que eu vi que eu fiz equivocadamente. Vou apagar logo tudo isso aqui. Na verdade, o x menos 3 fica no denominador, né? Tá certo? Certo. Todos entenderam isso? Sim, professor. Então, vai dar 3 menos x sobre x vezes
x menos 3. Tá certo? Igual, limite, quando x tende a 3, não é? Ó? Então, eu vou fazer de novo, né? O problema é esse cara aqui, ó, que ele que faz dar zero. Tem que dar um jeito de cancelar esse com esse. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar o menos em evidência aqui, ó. Quando eu tiro o menos de dentro do parêntese, o 3 que era positivo fica negativo. Por quê? Menos com menos é mais 3. Então, volta a ser normal. E o x que era negativo fica positivo. Ó. Aí, se você multiplicar, vai ficar menos x, menos com menos mais 3. Mas qual a vantagem? Que ficou exatamente que nem o denominador. Não é? E eu posso cancelar isso com isso. Tá certo? Aí, isso aqui dá igual ao limite, quando o x tende a 3, de menos 1 sobre x. Ah, agora é só colocar, né? Então, m é igual a menos 1 sobre 3. É só substituir, né? Perdão, A eu não função é contínua entendi no 3, é só substituir. Opa! Perdão, eu não entendi o menos 1. Ah, sim, para inverter o sinal do x ali, perdão. Isso. Entendido. Porque se eu multiplicar, ó, ele volta a ser esse, né? Então, não alterei nada. Só foi um artifício para chegar na solução. Tá certo? Agora eu vou aqui, né? Ó. Ele quer reta tangente, então vamos lá. Y menos f de 3, porque o a é 3, igual a m, x menos 3, tá certo? Então, vamos lá. Y menos o f de 3 a gente já sabe que é 1, tá aqui. Igual ao m, que é menos 1/3. X menos 3. Aí vai ficar y igual a menos x sobre 3. Quando eu multiplicar aqui, menos com menos dá mais. 1/3 vezes 3 é 1, mais 1. Então, vai dar y igual a menos x sobre 3 mais 2. E essa é a equação da reta tangente, tá certo? Né? Equação da reta tangente. Aqui é um G. Equação da reta tangente. Perfeito? Entendido a ideia do que se deve fazer sempre? Não vou apagar ainda não, né? Tá? Perfeito. Ah, mas isso não tem problema. Quando você estiver assistindo lá, você dá um pause, né? Professor? Diga aí. Putz, só apagou tudinho, agora já era. Deixa eu colocar aqui, né? É isso que fez. Mas qual é a pergunta? Tá Pergunte aí. gravando. Hã? Oi? Bom, se não tem pergunta, eu vou continuar. Pode continuar. Tá, então tá aí a equação da reta tangente. Tá ok? Aí, olha só. Suponha que S igual a F de t é o deslocamento de um objeto a partir da origem, no instante t da função de posição, no intervalo de tempo entre t igual a A e t igual a A mais H. A variação da posição é FA mais H menos FA, né? A velocidade média é... Né? O que é a velocidade média? O que a gente já sabia, lembra que a gente disse que isso era a velocidade média? Escrito dessa forma, só que a gente escreveu de outra forma, né? A gente fez assim, né? Como a gente estava chamando isso aqui de x, a gente fez assim, ó. F de x menos f de a sobre x menos a. Aí a gente falou que o x era a mais h, o a, e x menos a era o h, né? Então, é a mesma coisa. Tá certo? Velocidade média. Esse formato aqui é bom porque esse formato é mais parecido com o que acontece lá em física. E vamos continuar. Tá certo? Então, vamos lá. A velocidade média coincide com a inclinação da reta secante. A velocidade instantânea, como eu já expliquei, ela coincide, é o limite dessa velocidade média. Então, ela coincide com a reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente, né? Então, vamos lá. Então, é o que eu lhe disse, né? O limite, né, nesse caso, quando h tende a zero. Só que eu prefiro, né, para associar a física, ficar assim, ó, limite, quando ΔT tende a zero, de f de delta A mais delta T, em vez de chamar de H, né, ó, menos f de A, tudo isso sobre o nosso delta T. Que você também pode reescrever assim, né, ó,
como eu fiz antes. É o limite quando ΔT tende a zero de ΔY sobre ΔT. Perfeito? Que é a mesma coisa. Esse aqui é a velocidade média. Aí, quando você insere o limite, você tem o VA, que é a velocidade instantânea. Tá certo? Tá certo? E da mesma forma, você pode pensar na aceleração. Você sabe que ΔV sobre ΔT é velocidade média. Quando você insere o limite, quando ΔT tende a zero, é a aceleração média, desculpe, ΔV sobre ΔT é a aceleração média. Aí, quando você insere o limite, quando ΔT tende a zero, aí você tem a aceleração instantânea também. Perfeito? Então, suponha que uma bola foi abandonada do posto de observação da torre 450 metros acima do Sol. Qual a velocidade da bola após 5 segundos? Com qual velocidade a bola chega ao solo? Olha aí, duas perguntas legais, não é isso? Então, vamos lá. Aí, qual é a velocidade? Lembra? Lembra qual é a velocidade? Como é que calcula a velocidade de um corpo que cai? Já viram em física, não viram? O que foi feito aí está correto? Hã? Suponha que uma bola foi abandonada do posto de observação da torre 450 metros acima do solo. Ou seja, você estava com a bola na mão e apenas soltou, né? Qual é a única Sim, professor, força? tá correto. Hã? A velocidade inicial é zero. Tá Pois correto. é, a velocidade inicial é zero. Então aqui, ó, é só a velocidade final, né? Ó. Ou a velocidade instantânea. Quem é que mede isso? Isso aqui é a aceleração da gravidade, não é? Ó? Então é a aceleração vezes o tempo, né? Ó? Como a gravidade é metros por segundo ao quadrado, e isso aqui é segundo, quando vai cancelar, vai dar 49 metros por segundo. Tá certo? Qual a velocidade da bola chegar ao T, né? O que, na verdade, é assim, ó. A velocidade de um corpo em queda livre em qualquer instante, como a única força que age nele é a força-peso, e a força-peso depende da aceleração, da gravidade, então isso é G vezes T, ou 9,8 vezes T. Perfeito? Alguma dúvida? Não, professor. Tá? Então, ó, qual a velocidade com que a bola chega ao solo? Ah, não sei. Mas eu sei que a velocidade com que isso ocorre, tá certo? Vai ser VT1, que é igual a 9,8T1, que é igual a 9,8 vezes raiz quadrada de 450 vezes 4,9, então vai ser aproximadamente 94 metros por segundo. Tá certo? Isso aí você viu em física, né? A gente não vai se ater a isso, tá ok? As nossas coisas vão ser melhores. Isso aí a gente vai resolver melhor lá na integral, tá? Porque com integral isso aí sai fácil, fácil. Tá? Vamos continuar. Derivada. O que é a derivada? Olha a definição. A derivada de uma função qualquer no ponto A é o limite quando h tende a zero de f de a mais h menos f de a sobre h. Ou, se você preferir, você pode escrever assim, ó. É o limite quando x tende a A de f de x menos f de a sobre x menos a. Alguma pergunta? Quando esse limite existe, né? Porque às vezes ele existe e às vezes não, tá certo? Ele é chamado de derivada da função no ponto A e eu simbolizo assim, ó, f' de A. Ei, professor, mas isso é o que a gente estava vendo antes. Isso aí é o coeficiente angular da reta tangente. Exatamente. Quando você estava fazendo, achando o coeficiente angular da reta tangente, na verdade, você está achando a derivada daquela função no ponto. Tá certo? Tá ok? Até aí, alguma pergunta? Não, professor. A gente está mudando de nome, né? Antes era coeficiente angular da reta tangente, agora é derivada. Perfeito? Tá? Aí, encontre a derivada da função em um número A.
Pelo amor de Deus. Vamos fazer, né? Tá mandando? Então, pela definição, f' de A é igual ao limite quando... Eu vou colocar assim, eu não vou colocar aquela definição primeira, não. Vou colocar a segunda, né? Ó. Quando x tende a A, de f de x menos f de A. Por quê? Porque desse jeito aqui é mais rápido. Do outro dá? Claro que dá, e dá o mesmo resultado. Mas desse jeito aqui é mais rápido, tá certo? Aí tenho que calcular. Tenho que saber o f de x, tá aqui o f de x, foi dado. Tenho que saber o f de A. Aí é só pegar aqui, ó, no lugar do x e colocar o A. Quem vai ser o f de A? O f de A vai ser A ao quadrado menos 8 vezes A mais 9. Pronto. Aí é só substituir. Aí, vamos lá. Isso aqui é igual ao limite quando x tende a A. O f de x é x ao quadrado menos 8x mais 9. Menos. Quem é o f de A? A ao quadrado menos 8A mais 9. Só mudou a variável, né? Sobre x menos A. Perfeito? Aí, ó, esse aqui, ó, vai dar assim, ó. Limite quando x tende a A. Ó, x ao quadrado menos A ao quadrado. X ao quadrado menos A ao quadrado. Vou arrumar dessa forma, tá certo? Menos 8x menos 8A. Vou colocar assim, ó. Menos 8x menos 8A. E é isso, né? Sobre x menos A. Agora, olha só. 9 menos 9 é 0. Então, isso aqui vai dar igual ao limite quando x tende a A. Olha só. Se a gente substituísse o A aqui, ó, esse aqui daria igual a esse. Aí ficaria 0 em cima. E A menos A é 0. Ficando 0 sobre 0, o limite existe. Então, vamos prosseguir daqui, né? Para eliminar a indeterminação. Aqui eu tenho x ao quadrado menos A ao quadrado. Você concorda que eu posso escrever assim, ó? Alguma dúvida? X ao quadrado menos A ao quadrado? Perfeito? Agora aqui, ó, eu posso colocar, ó, o menos 8 em evidência. Não posso? Eu cometi um equívoco aqui, ó. Menos com menos é mais, né? Então aqui é mais 8, né? Ó. Perfeito? Posso colocar o menos 8 em evidência. Vai ficar x menos A. Por quê? 8x dividido por 8 é x. Menos com menos é mais. 8A dividido por 8, o 8 por 8 é 1, fica só o A, e mais com menos é menos. Tudo isso sobre x menos A. Até aí, algum problema? É, pensei que ninguém tivesse visto, né? É isso aí que eu ia falar. Tá certo? Às vezes eu faço isso, né? Não é sempre não, às vezes eu erro mesmo, mas às vezes eu faço para verificar, porque, rapaz, eu vou confessar uma coisa para você. Dando aula assim, pelo vídeo, a gente se sente muito sozinho, a gente pensa que o cara não tá aí assistindo, entendeu? Tá certo? Aí eu posso simplificar aqui já? Alguém pode me responder? Pode. Fica um embaixo. Você pode. Em evidência. Desde que você saiba que tem que cancelar esse e esse com esse. Se você não sabe cancelar só um, é melhor fazer o que o outro colega falou. Colocar em evidência. Perfeito? E é isso que eu vou fazer, né? Para que não haja dúvida. Então, vai ficar limite quando o x tende a A. Aí, quem está nas duas parcelas? Ó, essa aqui é uma parcela e essa aqui é a outra. O x menos A está nas duas. Então, é ele que vai em evidência. Aí, o que vai ficar? Quando eu pegar essa expressão aqui todinha e dividir por x menos A, o x menos A vai cancelar e vai ficar só o x mais o A. Quando eu pegar menos 8x menos A e dividir por x menos A, o x menos A vai cancelar e vai ficar só o menos 8. Tudo isso sobre x menos A. Agora sim, como eu transformei o de cima numa multiplicação, agora eu posso cancelar. Entendeu? Aí ficou assim, ó. Igual ao limite, quando x tende a A, de x mais A mais 8. E só, né? Tá certo? Agora, como eu estava falando antes, né? Vou só voltar aqui, ó. Eu posso cancelar aqui, desde que eu saiba que esse x menos A e esse x menos A é como se fora um só,
para cancelar com esse. Aí vai ficar, quando eu cancelar, ficou só o x mais a e o menos 8. Entendeu? Inclusive, eu até escrevi errado, né? E ninguém disse nada, né? Aí, menos 8. Perfeito? Agora eu substituo o a. Vai ficar a mais 8. Conclusão. F' de a é igual a 2a mais 8. Essa é a derivada em um Menos ponto a 8. qualquer. Eu cometi o mesmo erro, né? Na verdade, eu fiz de propósito só para verificar se realmente vocês tinham observado. Opa, aqui eu apaguei tudo. Menos 8. Perfeito? Essa é a derivada, então, né? Ó. Perdoe aí a linha ruim, né? Vou colocar mais aqui perto. Essa é a derivada, tá certo? No ponto A, né? Se o A fosse 1, daria menos 6. Se o A fosse 2, daria 4, menos 4. Se o A fosse 10, daria 20, daria 18 a derivada. Ou o coeficiente angular da reta tangente daria 18, que é a mesma coisa. Entendido aí, colegas? Então é isso que você tem que fazer, né? Na derivada. Ah, professor, toda vez eu vou ter que ter esse trabalho? Claro que não. A gente já vai dar um jeito para que a coisa fique mais simples. Tá bom? Tenha só paciência. Tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Alguém tem alguma pergunta que eu já vou apagar, hein? Pronto, né? Então, ó, ele fez utilizando esse outro, né? E vai dar a mesma coisa. Tá certo? Agora é o seguinte. A reta tangente a y igual a f de x em a f de a é uma reta que passa em a f de a e tem inclinação f' de a, né? Agora, olha só. O que ele está dizendo é o seguinte. A gente já viu que m é igual a limite, quando x tende a A, de fx menos fa, sobre x menos a. A gente falou isso, né? E isso, a gente deu um outro nome, derivada, que é f' de a. A gente sabia o seguinte, que a equação da reta tangente era essa aqui, y menos f de a igual a m, x menos a. Questão só de fórmula, né? Tá certo? Como o m é o f', aí já ficou assim, ó. Y menos, aqui é o f de a, né? É a imagem do a. E aqui, ó, é a derivada no ponto a. X menos a. São duas coisas diferentes, tá certo? Então, ó, é assim que você obtém a equação da reta tangente agora, né? Porque o m, na verdade, é o f' de a. É o mesmo de antes, só mudou o nome, né? Tá certo? Alguma pergunta? Não, professor. Então, vamos lá. Encontre uma equação da reta tangente, a parábola fx igual a x ao quadrado menos 8x mais 9, no ponto 3 menos 6. O que a gente sabe? Não, esse aqui é o A e esse aqui é o f de A. Isso é o que a gente sabe. Outra coisa que a gente sabe é que o f' de A é 2A menos 8, lembra? A gente calculou agora há pouco? Então, já vou usar esse resultado, né? O nosso A é 3. Então, ó, o f' de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 8. E isso vai dar menos 2. Isso é uma coisa. Outra coisa é saber o f de A, né? Quem é o f de A? É o f de 3. Se você colocar 3 aqui, vai dar 3 ao quadrado. E aqui vai dar 24, porque eu fiz 24. Então, 9 mais 9, 18. Aí, menos 24 mais 18, tá certo, ó, menos 6. Perfeito. Então, tá tudo condizendo aí, né? Menos 6. Bateu direitinho. É sempre bom verificar, não custa nada, né? Então, a gente falou agora há pouco que a reta tangente é y menos f de A igual a f' de A x menos A. Então, vai ficar y menos f de 3 igual a f' de 3
x menos 3. Agora vamos substituir os valores. Y menos. Quem é o f de 3? É menos 6. Igual. F' de 3, a gente calculou e deu menos 2. X menos 3. Bom, fazendo essa continha aqui todinha, eu vou ter que y é igual a menos 2x. Ó, aqui dá menos 6, né? Com menos 6 vai dar menos 12. Entendeu, né? Porque aqui menos e menos é mais. Quando passa para cá, dá menos 6. Ei, eu errei, né? Menos 2 vezes menos 3. Porque vai dar mais 6, vai dar é 0, né? Não é? Vai dar é 0. Perdoe aí o lapso, mas eu estava só testando vocês. Então vai dar y igual a menos 2x, perfeito? Então deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Cadê? É aqui. Então vamos lá. Aqui está mais 6, passa menos 6. Então tem menos 6 desse lado. Menos com menos é mais. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. E 2 vezes x é 2x, então menos 2x. Então essa é a equação da reta tangente. Perfeito? Reta tangente. Tá ok? Reta tangente. É isso. Então, ó, eu precisaria fazer aquele limite? Claro que eu precisaria, mas eu já fiz, né, para o A. E o meu A aqui é 3, então é só substituir. Perfeito? Na verdade, a gente sempre vai fazer desse jeito aqui. Você vai ver que a gente vai criar regras para achar as derivadas. Tá? Vamos para o próximo, né? Tá tudo feito aí, né? A função, a reta tangente, y igual a menos 2x, né? Pode verificar. Pode ter. Use o GeoGebra para fazer os gráficos para não ter problema. Agora que vem aquilo lá, né? Olha só. Eu estou dizendo que o y é f de x. Então, ó, eu estou pensando assim, ó. Eu vou chamar de y0 o f de x0. Aí ele está colocando x1 e x2. Eu não vou coloco x1 e x2? Vou colocar como ele está aqui. Então, vou chamar de y1 o f de x1 e vou chamar de y2 o f de x2. Tá certo? Tá ok? Eu vou chamar de v mesmo como se fosse velocidade, mas para simbolizar variação média. Tá certo? Isso aqui, ó, é variação média. É igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Eu estou pensando assim, ó, que o x2 é maior que o x1, tá certo? Estou pensando dessa forma. A função pode ser qualquer uma, tá certo? Então, ó, isso é a variação média, que eu posso escrever assim também, né? Ó, a variação média pode ficar assim, ó, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá certo? Lembra que a gente faz assim, né? Ó, eu chamo de ΔY o y2 menos y1. E chamo de ΔX o x2 menos o x1, tá certo? Então, aqui, ó, é ΔY sobre ΔX. Alguma pergunta? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, limite. Quando x2 se aproxima de x1, de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso aqui é derivada, né? Lembra que isso é derivada? Que eu também posso escrever assim, né? Ó, limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX. Tá certo? Não é? Tá ok? Que eu posso até colocar assim, ó. É o limite quando ΔX tende a zero da variação média, né? Ó. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de variação instantânea, né? Ó. Quando você acrescenta o limite aqui, ó, você tem aquele nosso V, que é a variação instantânea, né? Ó. Mas você pode escrever de outra forma, né? Ó. O limite faz aparecer assim, ó, dy sobre dx. Quando você coloca o limite no ΔY sobre ΔX, na variação média, o delta transforma em d, de derivada de y em função da variável x. Perfeito? Entendido a ideia? Então, ó,
variação instantânea ou velocidade instantânea, né? É exatamente isso. Essa variação instantânea recebe um outro nome, né? Como é a forma que a função está variando, a gente fala que é taxa de variação média da função, o VM. E o V é taxa de variação instantânea da função, que na verdade é a derivada da função em função da variável x. Ou você pode escrever assim também, né? F', né? F' de x. Perfeito? F' dy dx ou y'. Tudo é a mesma maneira, né? Formas diferentes de chamar a derivada, de escrever a derivada. Tá certo? Só para você não estranhar quando aparecer em livros essas outras formas de escrever. Tá ok? Aí tá aí, né? O que a gente acabou de falar, né? Variação média da função f. Aí quando você quer a variação instantânea, você insere o limite. Tá ok? Tá ok? Exemplo, um fabricante produz peças de fazenda com largura fixa e o custo da produção de X metros desse material é C, que é uma função de X. Tá certo? Olha aí. Qual o significado da derivada f' de x e quais suas unidades? Ó, um fabricante produz peças de fazenda com largura fixa e o custo da produção de x metros desse material é C igual a f de x. O que significa a derivada? Lembra que a derivada é a variação que a função está sofrendo, não é isso? Então, ó, é a variação do custo da produção de x metros, tá certo? A variação instantânea, né? A gente teria a variação média se a gente quisesse. A gente pegaria duas quantidades produzidas e calcularia a variação média, né? Mas eu quero saber o custo que ocorreu na produção apenas de uma quantidade de metros, né? De x metros. Aí você tem a derivada, que é a variação instantânea. Então, é o custo, né, imediato quando você produz x metros. É isso que é. Tá ok? Em termos práticos, o que significa dizer que f' de 1000 é igual a 9? É fácil. É quando você produziu 1000 metros lá da peça de fazenda, você teve um custo de 9 unidades monetárias. Digamos que isso aí, 9 unidades, são milhares de reais. Então, você gastou 9.000 reais para produzir 1000 unidades de fazenda. Perfeito? 1000 metros de fazenda. Tá ok? A ideia é essa. O que você acha que é melhor? Calcular f' de 50 ou f' de 500 ou f' de 5.000? O que você acha que é maior? Né? Provavelmente o f' de 5.000. Por quê? Porque conforme você produz, você gasta mais na produção, né? Obviamente. Tá certo? Aí olha aí um exemplo. Seja DT a dívida pública bruta canadense no instante T. A seguinte tabela dá os valores aproximados dessa função fornecendo as estimativas da dívida em meados do ano em bilhões de dólares, no período de 80 até 2000. Interprete e estime os valores da derivada de 1990. Aí, olha só, tu tem o seguinte, tu tem o que foi... Tu tem exatamente aí, ó, cadê? Deixa eu mudar aqui o cursor para a gente enxergar. A dívida pública no ano 80, que foi 930 bilhões, em 85, 1 trilhão 945, em 1990, 3 trilhões 233 bilhões, 95, 4 bilhões 974 4 trilhões 974 trilhões e em 2000, 5 trilhões 674 bilhões, não é isso? Aí ele quer que você interprete a derivada em 90. A derivada em 1990 seria exatamente a dívida, o quanto a dívida aumentou
Tá certo? Exatamente em 1990. Seria isso, né? Ó, uma estimativa seria só você pegar e diminuir esse número desse. Aí você teria exatamente o D' de 1990, que seria exatamente o que aumentou. Perfeito? Exatamente isso, né? Ó, na verdade, a gente seria só uma estimativa, porque isso seria, em vez da reta tangente, seria reta secante, porque eu peguei em dois valores, né? Diminuir esse desse. Perfeito? Então, seria secante, não a tangente. Então, é isso, colegas. Deixa eu só parar aqui a gravação.